little black boxes. They're called telephones. I'm gonna let you on a little secret about these telephones. They're not gonna dial themselves. Boa noite a todos. Estamos aí iniciando mais um episódio do Pisando Fundo. Quem estava nos acompanhando, tá? Viu que nós estávamos com um pequeno probleminha técnico, tá? Mas depois de bastante trabalho, por isso que a gente faz aqui ao vivo. Muitos falam, André, faz gravado que é mais fácil. Não, nós queremos fazer ao vivo. O desafio é o que nos move e aqui vai nos mover igual, tá? E quem nos acompanha sabe que o nosso objetivo aqui é acelerar os nossos resultados. Esse é o objetivo do nosso podcast. Nós já estamos no 35º episódio, tá? Então, esse 35º episódio nós vamos trazer um tema sensacional, que é o tema de incorporador, banco ou fundo de investimento. Isso paira muito no nosso mercado de incorporação, que nós nunca sabemos qual é a melhor decisão. Será que o incorporador que toma recurso de banco ou o incorporador que toma recurso de fundo de investimento, o que um tem de bom, o que o outro tem, o que o outro também tem de bom, qual que é o ônus e bônus. E nós trouxemos aqui um especialista na área, que é Luiz. Seja muito bem-vindo novamente, né? Porque para quem já estava nos assistindo vai dizer, de novo, né? Mas novamente, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, tá? E o Luiz, tá? Ele vai contar aqui um pouco da história dele, mas em vez de eu falar, né, Luiz? Vai lá, novamente, bem-vindo, e vamos fazer desse bate-papo aqui, tirar bastante dúvidas de quem está nos acompanhando aí. André, de novo, muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra poder participar, e talvez no sentido de ajudar, pisar fundo mesmo, acelerar os empreendedores e trazendo um tema bastante relevante, um tema que eu digo que é eu chamo de matéria-prima base, né? Que é o recurso financeiro que qualquer empresário precisa, o empreendedor precisa para fazer os negócios acontecerem. É o dinheiro. É o dinheiro. Vamos olhar ele como um insumo. É o primeiro e mais importante insumo. Mas, Luiz, assim, muitos vão nos assistir depois, né? Não vão pegar aquela nossa... né? Quem já estava nos assistindo pegou a introdução de quem era o Luiz, né? Perfeito. Mas depois, esse aqui vai ficar gravado, fica gravado no YouTube, depois vai para o Spotify, e nós queremos saber quem que é o Luiz, né? Aonde Perfeito. que... Vamos lá, Luiz. Por que o Luiz chegou aqui e por que nós estamos conversando agora? Exatamente, nos conte. André, eu me chamo Luiz Carlos Schneider, tá? Sou natural do Rio Grande do Sul, de uma cidade lá do noroeste do estado, São Martinho, né? E a minha formação inicial foi ciências contábeis. Eu sou contador por formação e até hoje atuo nesse mercado, atuo como empresário contábil, tenho uma empresa chamada Proempreendedor, lá no Rio Grande do Sul, onde é que lá a gente tem como ideologia ajudar empreendedores a alcançar o sucesso. É uma contabilidade... É uma contabilidade com consultiva. Viés... consultiva. Tá. Com viés consultivo. Exato. Um planejamento tributário e uma veia mais consultiva. Por quê? Porque eu sempre entendi que eu precisava agregar valor ao empreendedor. Né? Então, eu ser um contador para calcular guia e entregar para o empresário não fazia sentido. Eu precisava agregar valor para ele. Né? E como é que eu conseguia agregar valor? Ajudando ele a alcançar o que para ele era sucesso. Né? E a minha formação foi dentro dessa área. Eu entendi que eu precisava me especializar na parte de gestão. Fui buscar um MBA em gestão financeira, controladoria. Depois fui para um mestrado em gestão das organizações para o desenvolvimento. Depois disso, um MBA de novo em gestão empresarial, com especialização nos Estados Unidos. Então, me trouxe uma bagagem bem interessante, sempre olhando para o empreendedor como uma alavanca. É ele que desenvolve a economia. Com viés, literalmente, de desenvolvimento, é consultivo para o empreendedor se desenvolver de uma forma mais estratégica. Olhando para dentro de casa, para o seu balanço, para os seus recebíveis. Olhando para dentro da empresa. E quando a gente diz olhando para dentro da empresa, uma empresa ela é sempre composta por basicamente 3 pilares: pessoas, processos, tecnologia.
né? Se a gente tem 3 pilares, a gente vai falar de processos, tá? A gente vai para uma área financeira, a gente vai para uma estruturação comercial, a gente vai para um planejamento estratégico, a gente vai para toda uma estrutura de processos. Só que não dá para esquecer das pessoas que desenvolvem todos esses processos. E também não pode esquecer de um outro item extremamente importante que acelera esse processo todo, que é a tecnologia. Então, olhando para um viés de desenvolvimento, né, não adianta olhar lá só para a questão tributária, para a contabilidade. Eu tenho que olhar com uma visão de um todo. E se eu quero ajudar como missão, ajudar empreendedores, eu preciso olhar um pouquinho além dos números. Eu tenho que entender o que os números me trazem e transformar isso em ação. Transformar isso em um planejamento, transformar isso em execução, né? E daí que vem toda essa bagagem. Daí vamos trazer um pouquinho. Tá, mas Luiz, como é que tu chegou a hoje ser gestor de operações de um fundo de investimento? Por muitos anos... O bom é isso, ó. Eu não preciso nem fazer a pergunta, né? O próprio Luiz já faz a pergunta para ele mesmo e vai responder. Tô gostando. Vou me aposentar aqui, mas fala, Luiz, que eu quero saber também. Por vários anos, por muitos anos, dá para dizer 20 anos, eu exerci atividade de consultor empresarial, tá? E dentro dessa atividade, sempre dentro de uma empresa diferente, sempre ajudando o empreendedor, muitas vezes eu entrava na empresa, organizava a parte financeira, outras vezes ajudava a organizar a parte de pessoas, outras vezes ajudava a organizar a parte de planejamento estratégico, mas tinha uma coisa, André, uma dor, que quando ela acontecesse, o Luiz era nulo. E todo o trabalho feito pelo Luiz e pela equipe se anulava. Qual que era essa dor? Fluxo de caixa. Quando ou contas a receber ou contas a pagar, ou seja, a disponibilidade de uma matéria-prima base, recurso financeiro, não existia, todo o planejamento feito caía por terra. Eu entendi, poxa, tanto trabalho, tanto estudo para ajudar o empreendedor e falta uma matéria-prima base, recurso financeiro. Aí que depois disso também eu acabei entrando no segmento da construção civil, como eu acompanhava esse segmento já desde o início. Começou a sobrar um dinheirinho lá da contabilidade, vou construir. E sempre atendendo contabilmente construtores, eu pensei, um dia eu quero fazer esse negócio. Opa, se eles ganham dinheiro, eu também quero ganhar. Exato, e nisso eu tive uma oportunidade de assessorar uma empresa, uma construtora aqui de Santa Catarina, isso me fez vir para Santa Catarina. Né? E desse acompanhamento eu vinha fazer a parte administrativa da construtora por alguns anos. Né? Então eu já conhecia a parte financeira, já conhecia mais a parte burocrática, contábil, números, toda essa análise. Mas eu não tinha assumido a direção de uma construtora. Aí eu tive a oportunidade. E por alguns anos eu fui apenas diretor dentro de uma construtora, até que chegou um momento que eu disse, tá, peraí, eu já estou quase 18 anos de segmento atuando e sobrou um dinheirinho. Eu vou construir também, eu quero experimentar, eu quero me desafiar. Né? Aí eu fui para a construção civil. Né? Comecei a construir e daí começou a surgir a dor que eu sempre via, mas eu nunca sentia ela do jeito que o empresário sente, do jeito que o construtor sente. É legal vender, fazer projeto, tudo. Só que quando desencaixa o fluxo, quando o recebimento não dá conta do pagamento, das obrigações, e daí? Daí nós corremos no banco. Né? Só que chega no banco, você tem uma estrutura que tem um processo operacional padrão, tem toda uma prateleira de produtos e você tem que se encaixar naquilo lá. E se você não se encaixa? Se você não consegue alienar teu terreno? Se você não consegue colocar uma garantia real, como é que você faz? Como é que tu transforma? Ou como é que você adquire essa matéria-prima base? Eu vejo, Luiz, assim, ó, eu atuei em banco por muito tempo, né? E eu sentia na pele a dificuldade que os empresários possuíam em trazer as informações que eu precisava. O banco tem lá analistas e analistas de crédito. As primeiras análises geralmente ainda é feita por robô, né? Então tu vai lá, põe lá os parâmetros e tal. Eles fazem essa pré-análise do que...
E claro, quando geralmente era a frase mais comum. Quando eu pedi o balanço patrimonial da empresa e tal, não sei o quê, o empresário mandava o balanço e dizia assim: ah, não, tá aí o balanço, mas não é nada do que tá aí, sabe? E eu sou contador. É. Eu Então, e aí eu pegava o balanço e, puxa, mas é daqui que eu tiro as informações. Tiro as informações do balanço. Aí tem lá um caixa milionário. Pá, onde tá esse caixa? Não, esse caixa aí não existe. não existe. Ou um contas a receber que o cara lançou um empreendimento, vendeu tudo, ele diz, não, é um sucesso, eu vendi tudo e tal. Aí contas a receber, 200 mil reais. Tipo assim, meu Deus, mas cadê isso no contas a receber? Sabe? Então, eu sentia muita dificuldade dos incorporadores ou dos construtores em si, ou das empresas no geral. Das empresas no das geral. empresas no geral. Mas as empresas no geral, eles geralmente já tomam produtos de prateleira, geralmente. Uma linha de capital de giro, né? Uma linha de um desconto de duplicata de curto prazo, em que o banco ele consegue amarrar as suas garantias, né? A garantia que é o sacado, que a gente chama, né? Que é o pagador do título e tal. Então, só que no ramo imobiliário são operações muito mais estruturadas. São operações que precisa de muito mais esforço para tu tomar esse recurso, né? E muito mais recurso. Só que os incorporadores... E muito mais recurso. Só que os incorporadores estão lá com a máquina rodando. E se ele não se enquadra... Eu sentia muitos assim, falava assim, pô, André, e agora? O que eu vou fazer? Já lancei o produto, já estou comercializando, e eu não olhei para o meu lado contábil antes de lançar. E agora o banco não vem. O que eu faço? Onde eu acredito, sim, que é essa brecha que o mercado acabou dando para uma linha do crédito privado que a gente chama, né, de a parte de fundos de investimento ou fundos de... Eu não sei, assim, aonde que tu enxerga, ô Luiz, tu pensou assim, pô, eu era incorporador e eu fui para fundo por causa de tal situação. Na minha visão, fundo era sempre o quê? A segunda opção. Primeiro eu vou para o banco. Primeiro eu vou lá para a Caixa Econômica, para o Bradesco, para o Santander. São linhas subsidiadas, linha do SFH, com taxas que 9, 10% ao ano, hoje. Por que eu vou para um fundo para pagar muito mais? Na minha visão, não entra na minha, né? Não entrava na minha cabeça essa necessidade, vamos dizer assim, ou essa falta de planejamento. Pô, como que um empresário da construção civil, que vai fazer uma obra de 3, 4, 5 anos, vai ficar atrelado mais 5 anos de garantia, não previu isso? Como que tu enxerga esse mercado hoje, que tu como contador, também incorporador e atuando num fundo de investimento, como é que tu enxerga esse mercado, assim? Banco, fundo, o papel de cada um, se eles se concorrem ou se eles se complementam. Como é que tu enxerga isso, Luiz? Vamos lá, André. Vamos falar de novo, eu gosto de tratar de recurso, tá? E vamos falar, nós temos vários recursos, materiais, pessoal, RH, que a gente chama, terra, e o recurso financeiro, tá? Apenas mais um recurso. Normalmente a gente tende a pensar em banco. Por quê? Porque a gente só tem esse fornecedor de recurso financeiro. Nós só temos um. Vamos pensar em termos de Brasil. Nós temos um cenário ainda hoje, André, onde é que informações do próprio Banco Central de 80% a 85% do crédito brasileiro concentrado num fornecedor chamado banco. Como é que eu vou olhar para outro lugar? Porque eu nem sei que existe esse outro lugar. E daí, olha só, enquanto hoje no Brasil nós estamos com uma concentração gigantesca ainda em cima do banco,
como detentor dessa matéria-prima base. Os bancões, né? Os bancões, tá? E a gente não consegue nem ver, nem tem muitas vezes a ideia que existem outras estruturas que ainda são incipientes em termos de Brasil, em termos de desenvolvimento, de economia. Né? Se a gente for olhar para países desenvolvidos, essa estrutura já está mais distribuída. O banco não tem tanto share de mercado de ter 80%, 85% dessa fatia. Né? Já tem estruturas. E é o que eu vejo que vem acontecendo no Brasil, principalmente depois de algumas alterações, como aconteceu ano passado, a IN 175 da CVM, que destravou muita coisa dentro do segmento de fundos, principalmente no fundo que eu estou falando aqui, que é fundo de investimento em direito creditório, nessa classe de fundos. Né? Então, como que o empresário vai pensar numa outra alternativa para a matéria-prima base senão os bancos? Se a vida inteira ele pensou no banco e só viu o banco como fornecedor desse recurso. Né? No entanto, hoje a gente começa a ver uma possibilidade diferente. Porque começa a ter disponibilidade de recursos em outras fontes, que não mais só os bancos. Ou seja, mas Luiz, os bancos vão acabar? Não. Os bancos têm um papel fundamental e sempre vão ter. E graças a Deus que eles estão ali entregando esse recurso, disponibilizando esse recurso que é a matéria-prima base. Só que agora começa a surgir outros instrumentos. Daria para dizer crédito privado? Ou vamos falar de fundo de investimento, que são outras formas de um empresário buscar esse recurso. E daí, André, tu pode dizer assim, tá, mas Luiz, como é que os fundos vão competir com os bancos a uma taxa de 9% ao ano? Aí entra uma questão, André, que eu sempre digo para o empresário. E vamos pegar o segmento da construção civil. Né? Pegar esse exemplo. Quando o empresário lança um empreendimento, faz o estudo do empreendimento, ele faz um estudo de viabilidade. Pode ser mínimo, mas ele faz. Né? Será que esse empreendimento é viável? Tá, beleza. E quando ele faz esse estudo de viabilidade, André, ele precifica o ferro, precifica o concreto, precifica a mão de obra. Aí tem lá um orçamento de custo. E tá tudo certo. Tá, mas e por que não foi precificado o dinheiro, o recurso, matéria-prima base, recurso financeiro? Porque muitas vezes, André, a gente questiona, mas a taxa de juros está alta. Tá... O ferro também tem um preço, o concreto também tem um preço, a mão de obra também tem um preço. Correto? O recurso financeiro também tem um preço. Ele só precisa ser precificado. Se ele estiver precificado já na concepção ou na minha tabela de vendas, esse custo vai ser pago. Por quem? Pelo cliente que está comprando na condição que ele precisa para comprar. Então, essa conta não sai do construtor, não sai do empresário. Ele apenas repassou, assim como ele repassa qualquer outro custo. Aí, será que vamos falar sobre uma disputa entre bancos e fundos? Eu não vejo dessa forma. Porque nós temos uma economia tão grande, tão pujante, vamos assim dizer, que demanda tanto dessa matéria-prima base para o seu desenvolvimento, que nós podemos criar muitas estruturas de fundos que ainda vai demandar de recurso. Ou será que tem algum país que não demanda de recurso financeiro? Não existe. Não existe, porque é matéria-prima base. Então nós vamos começar no Brasil a criar toda uma estrutura de fundos que está se capitalizando, né? Está evoluindo em volume financeiro e que acredito que com o tempo ele venha a ser páreo para os bancos em volume. Ou seja, o empresário, o empreendedor, ele não vai ter mais só uma alternativa de buscar a matéria-prima base dele. Ele pode ir no banco, mas ele também pode ir em fundos. Só que daí tem um detalhe, André, que eu gosto de trazer isso para o empreendedor. Pensa o seguinte, quando você vai para um fundo de investimento em direito creditório, FDIC, tá? E ele vai fazer uma operação chamada operação de securitização, né? Onde é que ele vai entregar, vai fazer a cessão do seu direito creditório, a cessão do seu crédito perante o seu cliente para o fundo, em troca do dinheiro, correto? Quando ele faz isso, André, ele está fazendo um empréstimo? Não.
Ele está fazendo financiamento? Não. Ele está pegando de dentro dele o recurso e injetando dentro da própria empresa. Ou seja, ele se retroalimenta. Ou seja, eu vendo a prazo na condição que o meu cliente precisa. Eu precifiquei para isso, tá? Sempre tem que lembrar uma parte que é muito importante. Por isso que eu trago toda essa trajetória como contador, como consultor. Eu precifiquei esse prazo. E ali talvez esteja um gatilho muito, muito importante para o empresário, tá? Se não precificou, aí ele vai assumir o custo. Sim. Aí fica ruim, aí fica pesado, aí fica dolorido. Não, e compromete o próprio negócio. E eu digo, porque assim, ó, eu até na chamada, eu cheguei e na chamada pro nosso podcast, eu fiz um vídeo lá e eu destaquei que o quê? Quando a gente dá desconto para um cliente, isso é custo financeiro. Custo financeiro. Quando o cliente chega para nós e fala assim, eu vou adquirir o teu produto que custa R$1 milhão, mas eu tô aqui, ó, 800 mil à vista, tu faz? É R$200 mil de custo financeiro. Isso. E muitas vezes o incorporador faz e não vê esse desconto como custo financeiro. Mas ele pagou juros por esse dinheiro. Financeiro. É o custo da matéria-prima base, do recurso. Ele está dando esse desconto para buscar o recurso. Só que pensa o seguinte, ele tem uma carteira gigantesca lá de recebível, que é dinheiro no tempo. Se ele souber que existe um instrumento, que são os fundos de investimento em direito creditório, que transformam esse tempo em dinheiro no caixa a uma taxa muito mais reduzida do que o desconto que ele daria. Uhum. Será que faz sentido ele dar o desconto? E daí, André, outra coisa que muitas vezes eu vejo no mercado acontecendo, o construtor está liquidando uma unidade. Eu vejo isso assim, ó, chega a me dar medo, porque quando acontece isso, pensa o seguinte, ele está colocando em xeque o valor do seu empreendimento. Isso, do próprio produto dele. Exato. Por quê? Porque ele está liquidando o seu próprio produto. E tem um efeito em cascata disso, porque todos os demais começam, aquela unidade foi vendida a tanto, logo se baliza novo preço. Né? Então não é só o desconto que foi dado, digamos, de 200 mil ali nessa unidade. Todas as demais unidades passaram a ter um novo ponto de referência, um novo preço. Quanto custa isso para o empresário? Então, Luiz, vamos lá para a gente explicar melhor. Suponha que eu tenho uma incorporadora pequenininha, eu vou lá já tenho lá uns produtos, lancei um prédiozinho, comecei a vender, tenho lá os meus contratos em que os clientes já pagaram a entrada, tem lá os recebíveis e tem um parcelamento, né? Aí eu vou no banco, o banco vai chegar e vai dizer assim, não, tu é pequenininho ainda, tu não tem o histórico que deveria ter, tu não tem o balanço que deveria possuir, o terreno, sei lá, tá permutado e o permutante não quer que tu aliene com o banco, sei lá, qualquer coisa do tipo. Só que aí eu tenho esse fluxo de recebível e esse fluxo de recebível não é o suficiente para minha obra. Só que eu tenho a receber pós-obra. O que tu está querendo dizer é, como eu tenho esse crédito no prazo, eu tenho esse dinheiro, mas ainda não recebi. Eu tenho ele no prazo. Está distribuído no tempo. Eu vendo esse crédito. É mais ou menos isso? Isso. Então eu tenho lá, por exemplo... Eu gosto de usar o termo, André. Eu gosto de usar o termo desloca no tempo esse recurso. Antecipa. Tá? E antecipa, desloca no tempo. Tecnicamente isso se chama securitização. Tá? Securitizar uma carteira. Né? Eu desloco no tempo. Daí entra uma questão, quanto tempo? Vamos lá. E muitos empresários me questionam isso. Tá, mas Luiz, quanto é que eu posso fazer? A minha orientação é sempre a seguinte, desloca o valor que você precisa para equilibrar o teu fluxo de caixa. Nada mais do que isso. Porque faz sentido você pegar a tua carteira lá de 1 ano, vamos pegar, e trazer isso tudo para o caixa?
aí ficar com matéria estocada, matéria-prima base, dinheiro estocado no caixa, tu está pagando por isso. Não faz sentido nenhum. Só que o que acontece com uma construtora, tá? Assim como qualquer outra empresa, ele tem toda uma oscilação de fluxo de caixa. Uma hora tem dinheiro, outra hora está faltando, dali a pouco eu já tenho dinheiro de novo, daqui a pouco eu vendi uma unidade, me sobrou, mas está sempre oscilando. Quando um fundo de investimento entra dentro da empresa, ele faz o que para a empresa? Ele faz uma equalização de fluxo, porque talvez hoje esteja me faltando para pagar a folha. Só que tu Mas o sabe meu cliente vai me pagar no dia 5, dia 10. Eu só preciso deslocar 5, 10 dias no tempo e colocar o dinheiro no momento que eu preciso. Por quê? Vamos lá. daqui 3 meses vai ter os balões, vai ter os reforços. Exato. Só que eu preciso para agora. Só que eu preciso, o meu desencaixe está hoje, não está daqui 3 meses. Então, mas o meu desencaixe, vamos pegar um exemplo simples. O meu desencaixe é de 100 mil. Eu vou trazer para o momento presente, para esse momento, 300, ou 200, ou 500, ou 1 milhão? Não faz sentido. Por que eu vou trazer 1 milhão de dinheiro para o meu estoque se eu preciso só 100? Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu estaria gastando o que eu não preciso. Eu não estaria sendo eficiente na minha gestão financeira, correto? Mas o fundo, ele te dá uma segurança de que precisou. Ou deu um desencaixe de fluxo, eu desloco o quanto eu preciso para cobrir. Por isso que eu gosto de usar o termo equalização de fluxo. O fundo de investimento entra para equalizar o fluxo. Não é para trazer todo o recebível de uma obra para o momento presente, porque isso vai inviabilizar o próprio empreendimento. Não faz sentido. Eu acho interessante tu falar desse tipo de produto, porque assim, no banco, o banco não fazia esse tipo de produto. Não para incorporação. O banco que eu digo, o que eu trabalhava. Por exemplo, eu trabalhava no Banco Bradesco. O Banco Bradesco não fazia nenhum tipo de operação de antecipação de recebível para incorporação. Ou faz plano empresário, ou não faz. Era assim, simples. Era o que eu sempre vivia. Até hoje vivo isso. Porque Mas não é só esse banco. Isso é uma característica. E vou te dizer mais, André. Como existe, e os fundos de investimento, após a alteração da IN 175 da CVM, começam a captar recurso a mercado, os fundos começam a se capitalizar. Logo, eles conseguem ser competitivos nessa operação de securitização. Os bancos, eles querem competir nessa operação? Não faz sentido. Ele tem uma prateleira inteira de produtos. Por que eles vão disputar com alguém que é especialista nisso? Não faz sentido. Só que o banco vai tirar isso da prateleira, André? Não. Ele só faz o quê? Reduz o limite. E te dá outros produtos da prateleira. Então ele continua atendendo esta mesma operação no banco, só que com limites menores. E é nesse momento que um fundo entra. O banco, quando a gente fazia análise, eu já defendia operações assim, o banco negava, porque ele dizia que não está performado. Eu não vou antecipar algo não performado. Perfeito, porque a obra está em andamento. Isso. Ou seja, eu estou antecipando um recebível em que eu não entreguei a mercadoria ainda. Perfeito. E o banco, ele vai muito na linha da entrega. Eu fiz o meu papel, agora eu tenho o direito de receber aquilo. A partir do momento que eu fiz o meu papel. Então, que eu entreguei o bem. Então, geralmente, ele vai para uma linha de varejo ou de serviços. Eu prestei um serviço, ou eu vendi, estou aqui com esse copo, eu vendi o copo para o Luiz. Está vendido. Está performado. Está performado. Emiti a nota fiscal e emiti um título que o Luiz vai me pagar daqui 60 dias. Aí eu quero dinheiro hoje. Aí eu vou lá e antecipo esse dinheiro, pago lá os juros a respeito e tal. E na construção civil, a justificativa é um produto não performado. Perfeito. O que os fundos veem de diferente quanto a isso? Na verdade, eles não veem nada diferente, tá, André? O que acontece? Por isso que os fundos normalmente não irão avançar muito no tempo. Porque a obra está em andamento, tá?
E os clientes vão continuar cumprindo com o seu contrato. Cliente da construtora. Nós chamamos ele de sacado. Tá? Então ele vai continuar cumprindo com o seu contrato e pagando as suas parcelas, que foi objeto de uma securitização. Né? Só que o que garante que a obra não vá parar? Que não vá ser embargada? Que não aconteça alguma coisa? O que faria o cliente não pagar o boleto? O que faria aquela não performada tirar a obrigação do sacado pagar. Por isso que os fundos vão atuar, mas eles vão atuar de uma forma mais escalonada. Ou seja, não vai entrar no empreendimento e trazer todo o recebimento do empreendimento que ainda está, talvez, na terraplanagem. Né? E ele vai liberando recurso à medida que a obra vai avançando. Lembra que eu falei da equalização de fluxo, porque muito provável nem a construtora precise todo esse recurso. Ela só precisa garantir o fluxo de caixa, a equalização, garantir que ela vai ter o recurso para pagar os materiais, pagar os recursos humanos, as pessoas e fazer com que a obra siga no seu ritmo. Por isso que mesmo os fundos, eles também, exceto alguns que trabalham especificamente nisso, não vão se alongar muito no tempo, que é a nossa característica. A gente vai sempre escalonando, por quê? Porque a obra precisa estar sendo executada. Porque se ela não for executada, se a obra estiver parada, extingue-se o direito creditório, porque não está performada, a obra não está concluída. Né? Então, nesse sentido, a gente cuida muito e a gente também tem essa questão de não avançar muito no tempo. A gente precisa ir acompanhando o andamento da obra. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Para uma incorporadora que tem o seu balanço bonitinho, que tem crédito no banco, tem crédito para tomar um plano empresário. Na tua visão, faz sentido ele, em vez de tomar um plano empresário, ele ir para uma linha, por exemplo, de um fundo, ou me estruturar ou precificar a um custo de um fundo visualizando essa estratégia financeira? Tu acha que faz sentido? André, perfeito. Muito, muito boa a tua pergunta. Tá? Eu vou voltar. Por muito tempo, acompanhei empresários, sou empresário de vários segmentos. E como empresário, você está sempre sujeito a um monte de variáveis. Você nunca sabe o que vai acontecer hoje. Quem dirá amanhã? Aí o que eu digo para o empresário? Você tem que ter uma carta na manga. Mas você tem que ter um baralho inteiro na manga. Porque você nunca sabe quando vai surgir a oportunidade de comprar aquele terreno que você sempre quis, que vai te colocar num outro patamar. Só que quando você precisar isso e você for para o banco, até o banco liberar aquele recurso, aquela oportunidade já passou umas quantas vezes. Aquele cavalo já passou correndo umas quantas vezes. Né? E você perdeu a oportunidade. Quando você estiver posicionado num fundo, tiver que o teu limite é aprovado e você mandar uma operação, em 30 minutos o dinheiro está na tua conta. E você vai realizar a tua oportunidade, vai comprar o terreno e vai fazer o negócio da tua vida. Será que dá tempo para fazer isso no banco? Então, entende, André, não é o um ou o outro. É ter várias oportunidades, ter várias cartas na manga. Assim como eu não posso ficar dependente dentro da minha construtora de ter só um fornecedor de ferro. Vai que o cara não tenha estoque para me entregar, eu vou parar minha obra? Ou só um fornecedor de concreto? Eu vou ficar na mão desse fornecedor? Vai que dá qualquer coisa. Eu preciso ter o meu cadastro liberado com outro fornecedor. Ou, não, eu não tenho ninguém para substituir um funcionário quando se acidenta ou adoece. Eu tenho que ter mão de obra disponível. Então eu não posso contar com uma carta. Eu tenho que contar com mais. Porque aí que entra a questão. E daí entra um exemplo que eu vou pegar, André, que aconteceu uns dias atrás para nós. De uma construtora que a gente atende, né, que estava com limite lá bem interessante, disponível, não estava utilizando. E de uma hora para outra utilizou. Luiz, eu preciso de uma operação tal, valor X, considerável, e me chamou a atenção, estava o limite lá, eles não estavam utilizando, não estavam operando, estava tudo certo, caixa equalizado, tá tudo certinho, beleza, não preciso do recurso, está tudo certo. E de uma hora para outra preciso. E um volume interessante.
Tá, o que está acontecendo? Eu fui falar com o construtor. O que está acontecendo? Eu falei, Luiz, surgiu uma oportunidade de um terreno que vai mudar o nosso patamar. Só que eu preciso colocar na mão do permutante um valor X. Hoje. Tá bom, manda a operação. Mandou a operação, em 30 minutos o dinheiro estava na conta do empresário, ele realizou o empreendimento. Comprou o terreno. De um VGV milionário. Aí, será que entra uma questão de custo do dinheiro ou custo de oportunidade? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Ele antecipou um recurso de uma obra. Ou de várias. Tanto faz. Que esse recurso necessariamente seria para a obra. Ok. Ele foi lá e antecipou. Veio esse dinheiro. E ele comprou um terreno. Perfeito. Não seria propriamente dito um desvio de finalidade? Por quê? Ele está fazendo isso dentro da empresa dele? Ele está pegando o seu direito creditório e transformando em dinheiro. Mas ele não poderia ter o patrimônio de afetação, por exemplo. Se ele tiver o patrimônio de afetação, Não pode. aí ele vai ficar condicionado, ele pode fazer a operação, mas esse recurso ficaria disponível apenas para aquele empreendimento. Entende? Aí eu entendo o que Aí ele não você está poderia dizendo. comprar o terreno. Por quê? Porque se eu tenho patrimônio de afetação, eu vou antecipar os recebíveis daquele empreendimento, aquele recurso tem que ser para garantir a execução do empreendimento. Claro Mas que nada impede normalmente, dele, né? mas normalmente, André, normalmente o que acontece? O construtor começa a desembolsar recurso e coloca recurso. E quando é patrimônio de afetação, ele vai alocando isso como empréstimo da incorporadora para o patrimônio afetado. Correto? Ele vai emprestando esse recurso. Por quê? Porque quando ele permuta o terreno, ele já tem receita? Não tem. Alguém está financiando isso. Muitas vezes recurso próprio da incorporadora. Né? Ele vai lá, vai documentar o terreno, ele vai fazer o projeto, Seria reembolsar. ele vai fazer um monte de alocações de recursos nesse empreendimento, que vão ficar lá no passivo do empreendimento, uma dívida do empreendimento para a construtora. Tá? E isso eu posso reembolsar. E quando faz dessa? vende as unidades desse empreendimento, traz esse recurso do tempo para o caixa, ele pode simplesmente liquidar uma dívida que esse empreendimento tinha para com o construtor, com o incorporador. E está resolvido. Contabilmente, isso se resolve e na prática se resolve. Ah, mas não, eu não tenho nada, a obra não deve nada para o seu incorporador. Ok? Aí seria um desvio. Por quê? Porque esse recurso precisa obrigatoriamente estar destinado para este empreendimento. Aí, é isso que rege o patrimônio de Aí afetação. entra numa linha estratégica também do incorporador saber que se por um acaso ele precisar de um recurso para aquisição de um terreno ou algo do tipo, a única maneira seria ele reembolsando o investimento que ele fez. Se ele não tem declarado esse investimento, ou se ele não declarou que ele foi lá, pagou o terreno e usou o dinheiro dele e alocou isso como empréstimo, né? Porque ele poderia não alocar como empréstimo, ele poderia, sei lá. Mas ele precisa, contabilmente, ele precisa dar uma Poderia origem... ser aporte de capital. Mesmo aporte de capital, Ele pode tirar. é uma origem. É uma origem de recurso dentro do balanço, lá vai ficar lá nas origens, passivo e patrimônio líquido. Então também é uma origem. Né? Então vai vir essa origem de lá e depois ele devolve essa origem. Ter os dois, eu vou lá, tenho um plano empresário e eu atuo nessa mesma obra com o formato de um fundo, né, utilizando o direito creditório, eu já não consigo, né? André, aí porque o banco amarra. Aí nós vamos ter que fazer uma análise do seguinte. Normalmente, dentro desse modelo, vamos pegar o plano empresário Bradesco, que é o que você Isso. conhece, que aí o banco faz a cessão dos direitos, né? Exato. Ele já se resguardou deste direito creditório. Logo, esse direito creditório não pode ser cedido para dois, sob pena de crime. Ou seja, ele já tem esse direito creditório destinado para o Banco Bradesco. Ele não pode vender de novo esse direito creditório. Isso é crime. Entende? Isso é duplicidade. E nem o fundo vai conseguir fazer isso e nem vai querer fazer. Porque ele vai olhar
E vai ver que já está negociado esse direito creditório, ele já está travado. Logo, não vai ter duas operações em cima disso. Né? Por quê? Porque no próprio contrato já vai estar rezando isso. Né? Então, essas são as proteções de mercado, para que não haja as duplicidades. Então, se o incorporador, por exemplo, foi lá e pegou um plano empresário, e aí lá no plano empresário ele tem a hipoteca de todas as unidades, mais a cessão dos recebíveis, que é o que os bancos fazem, né? Perfeito. Hipoteca todas as unidades, pega a cessão dos recebíveis, ele não tem a opção de... Não vai sobrar para ele operar no fundo. Mas o contrário acontece. Muito. Que aí ele tá operando com fundo e tal, e de repente apareceu a oportunidade do banco vir, ele vai lá e vai pro banco. Vamos lá, André, vamos fazer uma seguinte analogia. Vamos pensar na prática. Até ele instituir o plano empresário, já rodou bastante coisa, correto? Ah, não, ele já lançou, já tá lançou, vendendo, já vendeu, já está andando, já teve um monte de gastos e também um monte de recebimentos. Ou lançou e nem vendeu pouquinho, né? Exato. Menos do que precisava às vezes. Isso mesmo. Então, assim, ó, ali ele tem um estoque de direito creditório. Tem que pensar sempre o seguinte, todo direito creditório, toda venda a prazo que eu fiz é um direito creditório. É um estoque de dinheiro que está no tempo. Se eu não fazer a cessão para o banco, eu tenho ele disponível para fazer a cessão num fundo. Numa securitizadora. Sim. Né? Então ele tem esse estoque. Por isso que eu gosto de sempre falar de recurso financeiro, matéria-prima base. Porque assim como eu tenho estoque de ferro na obra, de concreto, cimento e materiais, eu também tenho um estoque de dinheiro. Só que ele está no tempo. Se eu tenho um instrumento, eu faço com que esse estoque venha para o momento presente. E eu trabalho e equalizo o meu caixa. Ah, dali a pouco deu a oportunidade de fazer o plano empresário? André, tem que fazer. Tem que fazer. Eu sempre oriento o empresário. Pega todo o valor que tu puder pegar no banco. Porque faz sentido você não usar esse recurso se ele está disponível? A questão é, André, os bancos têm uma política de crédito, assim como nós temos, né? E vai até um limite. E dali não passa. Né? Só que a empresa, pensa o seguinte, daí a construtora. Vamos falar de uma construtora que tem uma margem baixa de 20%, vamos dizer. Margem líquida de 20%. Ela tem oportunidade no mercado para realizar uma margem de 20%. E ela não faz porque falta matéria-prima base. Faz sentido? Não. Ah, mas Luiz, vai ter um custo esse dinheiro. Mas, pelo amor de Deus, eu tenho a oportunidade de realizar uma margem de 20% e eu não quero pagar um fornecedor do concreto. Porque o fornecedor de concreto tem um custo. Não faz sentido, eu vou realizar uma margem de 20%. Não, mas eu não quero pagar o ferro porque o vendedor do ferro está realizando uma margem lá de 30%. Não, eu não vou pagar. Você não vai realizar a tua. O dinheiro é a mesma coisa. Quando o empresário entende que se o custo desse dinheiro for menor do que a margem que ele tem, o custo de oportunidade dele, ele não trava mais, André. Essa é a grande diferença que eu tento explicar para os empresários. Quando ele consegue precificar no seu produto o custo financeiro, ele vende para o cliente na condição que o cliente quer, pega esse dinheiro, traz para o caixa, compra os insumos de novo e vende de novo, traz para o caixa. Ele não trava mais um fluxo de caixa. Qual que é a grande dor de todo empreendedor? Fluxo de caixa, matéria-prima base. Por quê? Porque está deslocado o que tem a receber do que tem a pagar. E daí um fundo entra e garante o seguinte, André, pode tocar teu empreendimento, pode realizar teus 20%, porque matéria-prima base, recurso financeiro, desde que você tenha o direito creditório, que você tenha vendido, eu consigo te atender. Não faz total sentido? Faz. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Esse funding é da onde? Normalmente, capital próprio, tá? De investidores, cotistas, acionistas, tá? E capital captado a mercado. Vamos lá, vamos falar da originação de recurso dos fundos, tá? Isso foi uma das grandes alterações da IN 175 da CVM em 30 de setembro de 2023, ontem. Se nós falar do tempo, um ano atrás. Exatamente um ano atrás. Exatamente um ano atrás. Olha só, até um ano atrás, os fundos desta classe
só podiam captar no mercado de 2 investidores: qualificado e profissional. Qualificado, o investidor que prova que tem 1 milhão de investimento financeiro. É considerado um investidor qualificado. Ou o investidor profissional, que prova que tem um volume financeiro de 10 milhões, ou um investimento financeiro de 10 milhões. E daí ele é considerado profissional. Então, os fundos só podiam captar desses 2 agentes. Ou seja, a captação dos fundos era restrita. Logo, o volume disponível de recursos no mercado para essa operação era restrito. Quando o governo tira, ou a CVM tira a trava do investidor qualificado e profissional, os fundos começam a captar a mercado. O que significa isso, André? Vamos lá. Até então, onde é que você leva o teu dinheiro? Sobrou um dinheiro? Vai no banco. Banco. Por quê? Porque em espécie tu não tem mais. Então Sim, tu vai claro. deixar no banco, seja um banco digital, não importa, mas vai para o banco, porque Tá lá no na nossa Bradescão. cabeça só tem um lugar para nós colocar: banco. Agora surge um novo player no mercado. Opa, agora tem mais alguém disputando esse teu dinheiro, André. Tá, mas Luiz, como é que vai disputar? André, olha só, tu tá com o teu dinheiro lá parado na conta, ou na poupança, ou no CDI, eu te pago um pouquinho mais, traga esse dinheiro aqui pro fundo. Ou seja, agora nós temos um player que vai disputar esse mesmo recurso a mercado. Ou seja, os fundos começam a captar a varejo. Quando os fundos começam a captar a varejo, começa a ter um volume maior de recurso no mercado para essa operação. Quando começa a ter um volume maior de recurso para essa operação, começa as empresas a acessarem esse recurso. E começa a tomar uma proporção maior. Lembra que eu falei que hoje ainda nós temos 80%, 85% do crédito concentrado no sistema bancário. Vamos pegar uma economia desenvolvida, vamos pegar Estados Unidos. Qual que é a formatação da origem do recurso lá? 80% é fundos, menos de 20% é bancos. Nós estamos invertidos, mas nós estamos recém começando um movimento. Onde é que nós vamos ter mais uma alternativa, mais um fornecedor de recurso financeiro ou matéria-prima base. Ou seja, o que nós fizemos? Como é que funciona para um fundo? O fundo vai trabalhar com o recurso dos próprios acionistas, a gente chama de subordinada, sub, e cota júnior, que é a captação ao mercado. Ou seja, nós vamos disponibilizar as cotas do fundo para o André alocar o seu recurso e comprar cotas do fundo. Numa classificação júnior, né? Que é uma classificação onde é que você está protegido, você não está no risco do fundo e você tem preferência na liquidação. Tá? Então você vai colocar esse recurso lá. Por quê? Porque você vai buscar uma remuneração um pouco melhor do que você tem no sistema bancário. Simples. Tem um fornecedor que tem um agente que te paga um pouquinho mais do que o outro pagaria. Então, no mercado. Eu não sou um investidor qualificado, não sou um investidor profissional, tenho lá o meu dinheirinho e eu quero além do que o banco está me pagando no CDB. Isso. E aí eu vou chamar lá o Luiz e vou dizer assim, Luiz, eu quero aplicar, sei lá, 100 mil reais. Perfeito. Esse 100 mil reais, ele vai num caminho quase de um fundo imobiliário que vai me pagando os dividendos, assim, mais ou menos? Não, ele paga uma remuneração. Para participar dos dividendos, ele deveria ser quase, vamos usar o termo sócio do fundo. E correr o risco que o fundo, que o capital próprio, que os sócios, cotistas, assumem. Não, nós não vamos expor ele a esse risco. Nós vamos colocar ele numa classe júnior e vamos dizer, André, esses 100 mil você vai colocar aqui no fundo, nós vamos te pagar 130% CDI, 150% CDI e você tem preferência na liquidação. Se der algum problema, o primeiro recurso vai para ti. Correto? Está seguro? Está tranquilo? Está bem remunerado? Mas ele não está dentro do FGC. Não. E esse, se der algum problema, é o quê? Fundo quebrar. Caso o fundo tenha algum problema de inadimplência, aloque os recursos de uma forma errada e tenha um PDD, uma provisão de devedores duvidosos, e quebre. Isso pode acontecer, né? Só que para isso existe todo um controle, tanto da gestora,
que segue rigorosamente o regulamento, que define, no nosso caso, uma concentração máxima de excedente de 10%, uma concentração máxima no sacado de 6%, ou seja, a pulverização dessa carteira. Exige Quando pulverizar. eu pulverizo essa carteira, o que acontece com o risco? É mitigado. Ou seja, eu exponho menos esse capital a risco. Porque pode ser que um sacado não pague, ou dê problema com o cedente. Só que ele vai ser pequenininho dentro do montante. Então aquilo lá vai ser absorvido. Né? Agora, se eu tenho concentrado, aí sim eu tenho uma exposição. Por isso que a função do fundo e da política de crédito do fundo é essa pulverização. Por isso que a gestora, na função dela, ela garante que as operações vão atender o regulamento do fundo. Né? Da mesma forma como a custodiante, ela garante que aquilo lá, aquele direito creditório está lá, está guardado e que vai ter que ser liquidado. Então, o fundo em si, ele tem 2 modelos de remuneração. Ele tem lá um fixo, por exemplo, 150% do CDI, Que é oferecido a mercado. que é oferecido a mercado. Pode ser 150% do CDI, pode ser mais. Normalmente a gente diz CDI mais 4, CDI mais 4,5, CDI mais 5. Normalmente é essa a remuneração, tá? Tá. O Aí que eu- nós estamos falando de 15% ao ano, mais de 1% líquido ao mês. Então, uma operação bem interessante para investimento. Vamos lá, tá? 15% ao ano. Perfeito. Eu tenho esse. Eu tenho aqueles que participam, que vai ser por dividendos. Eu tenho 2. Perfeito. Tem um que é meio fixo e o outro que eu vou recebendo os dividendos. Perfeito. O fundo ganha na captação, Não. ganha na estruturação, Não. ganha na aplicação, no Na emprestar. alocação desse recurso em direito creditório. Ou seja, na aquisição de direito creditório. Por quê? Nesses juros que ele vai cobrar do A final. gente não usa o termo juros, tá, André? Por quê? Porque nessa operação nós não estamos partindo, pensa que o juro é do momento presente para o futuro. Isso é juros, tá? Quando nós estamos falando de uma operação de securitização, a gente está partindo do futuro para o presente. É um ágio. Aí isso a gente chama de deságio. Deságio. Isso. Então, o que existe? O fundo vai a mercado, capta recurso, capta os 100 mil do André. Pega esses 100 mil e vai a mercado comprar direito creditório. Fazer uma operação de securitização, antecipação de recebível, pode falar do jeito que quiser. Né? E vai pagar lá, digamos, um fornecedor, o Luiz lá, o cedente, que tem um direito creditório de 100 mil, e o fundo diz, olha, eu te pago por esse direito creditório 95 mil. Logo, o fundo comprou um direito creditório que vale 100, que no vencimento será pago 100 pelo sacado por 95. Ou seja, sobrou 5. Esse 5 é o deságio. Esta é a receita do fundo que vai remunerar as cotas dos investidores subordinados. Tanto os dividendos quanto os 150% do CDI. Exatamente. Os 15% ao É ano. essa receita de deságio que remunera todo esse capital. Mas aí ele distribui e aí onde a estruturadora ganha também. Onde o fundo ganha. Sim. Porque ele não distribui 100%. Não, porque dessa receita aqui, Porque, por você exemplo, paga ele tem- os custos do fundo, de toda a operação. Sai Isso. desse deságio. Ele paga quem aplicou Isso. e tem a remuneração. Quando ele paga quem aplicou, o que ele está fazendo? Ele está pagando a matéria-prima. Isso. Né? Não muda nada de qualquer outra empresa. Ele está pagando o fornecedor da matéria-prima. Beleza. Só que além de pagar os fornecedores da matéria-prima, tem mais os custos operacionais. Então esse deságio, essa receita, vai pagar a matéria-prima e vai pagar os custos operacionais e vai sobrar uma margem que é o resultado do fundo. Fundo Que é sim. distribuído que é rateado na proporção das cotas subordinadas, que são dos E proprietários. tu acha que esse movimento que nós tivemos lá de 30 de setembro lá do ano passado, isso é para baratear a captação? Porque a grande diferença que eu vejo hoje de um custo, custo do dinheiro, de eu ir num bancão captar uma operação estruturada e eu ir num fundo, é que o custo do dinheiro do fundo é maior. Se eu, por um acaso, conseguir convencer o banco
convencer, né? Se eu conseguir Liberar a operação estruturada lá. fazer uma operação estruturada, que ela é feita nesse mesmo formato, provavelmente o banco vai ser mais barato. Provavelmente sim. Pela captação porque o banco capta mais barato. Por quê, André? Sim, porque o banco capta mais barato também, e ele é subsidiado por linhas de recurso, tá? Por exemplo, a FGTS, Sistema Financeiro de Habitação, várias fontes, né? E tem mais uma outra coisa, André, que eu sempre gosto de falar. Quando a gente fala de uma commodity, tem a precificação. Como é que se precifica o dinheiro? O dinheiro é precificado da seguinte forma: ele está diretamente ligado a risco e tempo. Ou seja, se o banco vai lá fazer a operação, faz a alienação, trava todos os recebíveis do empreendimento, tudo, o que ele está fazendo? Ele está mitigando o risco. Logo, o custo reduziu, porque o dinheiro é remunerado pelo risco e pelo tempo. E ele está mitigando o risco, ok? Logo, ele consegue ser mais competitivo no mercado porque ele mitigou o risco. O fundo também tem essa possibilidade de mitigar risco a tal ponto. Mas, normalmente, como é que a gente mitiga risco? Primeiro, a gente não vai avançar muito no tempo, porque a gente precisa que aquela obra continue em andamento. Tá? Outra, nós vamos mitigar esse risco pulverizando a carteira. Ou seja, nós não vamos fazer uma operação concentrada no André. Nós vamos pegar 10 André. E que cada um vai dever 10 mil. E não um André devendo 100. Correto? Então, nós vamos mitigar esse risco com a pulverização da carteira. Né? Só que nós não vamos conseguir mitigar a tal ponto quanto o banco está mitigando. Tanto é que o banco leva muitas vezes meses para estruturar essa operação. E quando ela chega para nós, normalmente é meio rápido. No dia. Né? Então, claro que vai ter um custo diferente, porque a precificação do dinheiro se dá por essas duas variáveis. Risco no tempo. Ô Luiz, deixa eu fazer uma outra pergunta. O que tu enxerga que o banco não avança nesse tipo de operação por puro desinteresse? Porque assim... Se eu tivesse no banco com uma prateleira cheia de produtos, de reciprocidade e tudo mais, eu não ia querer atuar nesse mercado. Porque é maior risco? Porque o risco é maior. Porque tem que ter mais especialização. Os fundos eles estão estruturados com uma, a gente chama de camadas de filtros de risco gigantesca para evitar uma perda. Mas tu acha que o banco não tem esse filtro? Também tem. Porque o banco tem lá 80, 100 anos de experiência. Perfeito. Só que também tem 100 produtos na prateleira. Nós temos um produto. E esse produto precisa ser bem cuidado. Porque se nós errar nos filtros de risco, esse recurso não volta. E daí nós temos problema. Então, quem tu acha que é mais competitivo ou mais eficiente numa análise de risco? O banco que tem 100 produtos na prateleira ou o fundo que tem apenas um? Eu acredito que a partir do momento que eu tenho que cuidar do meu cesto e eu tenho um cesto só, eu fico olhando só para ele, né? Eu acredito que o fundo tenha mais cuidado. Perfeito. Porque se por um acaso der algum default, eu posso quebrar. Isso. Para um banco quebrado, um default, um bancão, nem sei se existe essa possibilidade. E por que vamos lá, por que quase vão dizer que não existiria essa possibilidade? Porque o banco está fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo, pulverizando risco. Ou seja, distribuindo em vários produtos, em várias pessoas, em vários CNPJs, vários CPFs. Ou seja, o banco também tem esse cuidado de mitigar risco. Como é que eu mitigo o risco? Pulverizando. Ao invés de um devedor, eu tenho vários. Né? Todos vão deixar de pagar? Não vai acontecer isso. Aí, por isso que a gente acompanha quase que diariamente, mensalmente, o índice de inadimplência no país. Porque, bom, se eu tenho um índice de inadimplência que está em 3%, eu tenho que considerar que eu posso ter uma perda média de 3%. Ok, se eu sei que eu tenho uma perda média de 3%, o que eu faço no meu preço?
eu precifico os 3%. Claro, tem que... Lógico. Eu tenho que devolver esse dinheiro. Eu tenho que devolver esse dinheiro. Se eu sei que em média eu tenho isso de Por isso que inadimplência. os juros do cartão de crédito é tão alto. Exato, Porque eu perco muito porque dinheiro. é sempre a precificação. Risco, tempo. Se for falar de outro produto, esse é precificado dessa forma, aquele de outro. Cada um tem uma forma de ser precificado. O dinheiro tem a precificação pelo risco e pelo tempo. Não, claro. Quando a gente faz... Quando nós pegamos aqueles produtos de prateleira do banco, crédito pessoal é um risco muito maior, sem garantia nenhuma, juros Mais altos. altos. Que muitas vezes, financiamento André, de moto. que muitas vezes é maior, muito maior do que qualquer juro deságio que a gente aplique. Não, Entende? com certeza. Aí eu lembro os juros de moto era maior. Claro, tem risco. Dificilmente alguém continua pagando uma moto depois de se acidentar e a moto se esborrachar toda. Dificilmente alguém continua pagando. Então está precificado o juros. o custo do dinheiro no risco. Aí de carro menor e assim vai, né? Exatamente. Ô Luiz, deixa outra pergunta. Isso dentro do mercado imobiliário. Como que tu atua hoje dentro do mercado imobiliário ciente de que é um mercado que necessita de muito recurso? Qual é o capital hoje, por exemplo, de um fundo que pode ser o tanto que tu atua, mas o quanto de recurso hoje disponível para que tu possa trabalhar de uma forma tranquila? Olha que interessante. Que bom que tu fez essa pergunta. Eu queria trazer isso. E vamos trazer em números. Lembra que eu falei da alteração da IN 175 exatamente um ano atrás. Nós fechamos 2023 com 40 bi em PL nos fundos no Brasil. Desta classe. Tá? Lembra que mudou a legislação, os fundos começam a captar mercado. De 31 de dezembro de 2023 para 31 de março de 2024, esses 40 pulam para 400 bi de PL. De 31 de março para 30 de maio, ele pula de 400 para 600 bi de PL. Nesta operação, nesta classe de fundos. Ou seja, vem entrando mais recurso para essa operação através dos fundos que vão fazer a captação e vão disponibilizar isso no mercado. Tá? Daí tá, Luiz, e quanto é que vocês alocam em cada construtora, em cada empreendimento, em cada cedente? A gente usa o termo de cedente, né? Vai depender da empresa. Ou seja, vai depender da sua carteira de recebível. Vai depender da sua capacidade de recompra, caso dê qualquer problema no empreendimento. Então a gente sempre vai conduzindo a liberação dos recursos e a definição de limites, olhando para dois lugares, André. Nós vamos primeiro olhar para o cedente, para a construtora, que é dona do direito creditório. Bom, qual que é a estrutura dela? Ela tem histórico de obra entregue? Qual que é o tempo médio de entrega? Vai fazer uma análise de crédito dela, da acidente. Né? Ela é parte, só que ela não é o grande objeto. Ela é parte. Porque o objeto desta operação é o cliente dela. Porque ela vai acessar um recurso, por isso que a gente fala de operação estruturada de crédito, securitização. Ela vai acessar um recurso que quem vai pagar não é ela, é o cliente dela. Então, quando o fundo vai fazer análise dessa operação, o fundo vai olhar sim para o cedente, para a construtora, mas vai olhar com mais atenção para o cliente dela. E daí, André, que entra um negócio interessante, porque qual que é o comprador da construção civil? Vamos pegar aqui na nossa região. A pessoa que compra um apartamento aqui na nossa região é o cara que tem recurso ou que não tem recurso? Não, tem recurso. Porque senão ele não vai colocar aqui, porque ele não tem recurso. Pensa ou ele é investidor ou ele está comprando para a vida dele. Exatamente. Mas ele, quando assina um contrato, ele está fazendo uma dívida com a construtora. Sim. E ele não vai assinar aquele contrato se ele não tem condição de pagamento. Ou um mínimo de condição de pagamento. E outra, principalmente aqui na nossa região, vamos lá, não é a primeira moradia.
Se fosse a primeira moradia, tudo bem. Mas normalmente é a segunda, terceira moradia. Então, essa pessoa, esse sacado, é um sacado que tem condições de pagamento. E é isso que nós vamos olhar no momento que a gente vai fazer uma operação. Qual que é a capacidade de pagamento desse cliente? Do cliente da construtora. Esse tem uma boa condição de pagamento. Perfeito. Só que daí, por que eu tenho que olhar? Então, se eu olho para o sacado, para o cliente da construtora, por que eu tenho que olhar para a construtora? Porque se ela não continuar com a execução da obra, aquela obrigação de pagar do seu cliente se extingue. Daí, o direito creditório se torna nulo. Então, por isso que a gente sempre vai precisar ir dosando o recurso que vai entrando dentro da construtora, simplesmente para equalizar o fluxo de caixa. Por quê? Porque se nós avançar muito no tempo, pode ser que não performe. Aí nós vamos ficar com um papel que não tem obrigação de pagar pelo cliente. E aí vocês vão se protegendo dessa forma. Exatamente. A gente vai mitigando o risco. Né? É sempre essa lógica. Hoje a SP Capital, que é onde tu administra, Faço a parte de direção de operações. De operações. Hoje ela atua no Brasil inteiro? Sim. Por quê, André? Vamos lá. Quando a gente instituiu o regulamento, a gente diz lá se ela é monossetorial ou multissetorial. O nosso fundo ele é multissetorial. Não pega só construção civil. A gente não pega só construção civil. Então a gente pega vários setores da economia. Alguns a gente entra, outros a gente não tem interesse de entrar, já pelo histórico e risco. Tá? Pesca, não vai querer entrar. Não estamos posicionados na pesca. Tá? Não estamos eu brinco porque quando eu estava no Bradesco, era um ramo que o banco fugia. Era o ramo da pesca. E assim, ó, como outros também, porque assim, ó, você olha para o segmento, André, você entende se aquele segmento tem condições de fazer essa operação, pela margem que ele tem. Ele consegue precificar o dinheiro no seu produto? Consegue. Tá tudo certo. Não, ele não consegue precificar o custo financeiro na sua operação. Opa, nós já vamos tomar cuidado, porque pode ser que ele tenha problema. Né? Então, complementando tua pergunta, André, a gente atua como um fundo de investimento em direito creditório multissetorial. Tá? Então, a gente atua em vários segmentos, seja agro, seja construção civil, seja varejo, seja indústria, serviço, todos os setores. Tá? E a gente é multicedente, ou seja, a gente atende vários cedentes no país, e multissacado. Ou seja, nós somos um fundo aberto. Né? A gente é multissetorial, multicedente, multissacado. Né? Por isso que a gente atua no país inteiro. Com originadores, que a gente chama, que são os agentes que vão captando, originando negócios pelo país inteiro. E o recurso de vocês? É próprio e captado. Próprio e captado. Exato. Hoje, quanto de ativo tem o fundo? Hoje, 250 milhões. 250 milhões. Sim. E no ramo da construção civil, isso é uma curiosidade. Nós estamos aqui no litoral. Temos Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí. Se nós pegarmos por recurso alocado nessa operação de antecipação ou de ajustar fluxo de caixa, qual é a cidade mais tomadora? Hoje acaba sendo Itapema. Porque a gente está ali, tem mais proximidade, toda uma rede de contatos ali. Né? Mas a gente atende Itajaí, atende Balneário Camboriú, atende Porto Alegre, atende Passo Fundo, atende várias cidades no país. Atende Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu não. Porque tem algumas cidades que ela culturalmente, ela vai indo para uma linha específica. Os empresários vão falando entre eles, vão se comunicando como que um faz, como que outro faz e tal. Eu vejo porque quando eu fazia a operação de plano empresário, eu fazia muito em Itajaí. Balneário raro, Itapema nunca. Era impressionante. Eu não conseguia entrar em Itapema de jeito nenhum. Não fazia, não tinha jeito. Balneário muito raro, acontecia raro. Itajaí todo mundo queria esse modelo de operação.
E aí a gente vem para uma outro tipo de linha, por exemplo, uma linha mais flexível, uma linha mais, né, acessível e tal. E aí tu já vê mais ou menos um caminho contrário, né? Porque de recurso precisa. Se eu não vou para uma linha, eu vou para outra, né? Sim. Vai buscar esse recurso de algum fornecedor. Eu vou buscar de algum fornecedor. E por isso, André, que assim, ó, os fundos eles tiveram uma relevância maior, eles tiveram mais impacto quando? E que eles se tornaram, digamos, protagonistas nesse cenário? Na pandemia. Por quê? O que aconteceu na pandemia? O que aconteceu com os bancos? Se retraíram, risco, não tinha como avaliar, não tinha como definir o risco que estava envolvido ali. Você fecha. Quando os bancos se fecham, ou seja, esse fornecedor começa a reduzir a sua oferta, precisa sair recurso de algum lugar, porque o empresário precisa do recurso. Aí os fundos começam a se tornar protagonistas. Aí eles começam a entrar no mercado. Por isso que a pandemia foi um divisor de águas para esse segmento. Porque quando os bancos se fecharam, os fundos começaram a assumir esse espaço. Não, e aconteceu de que quando veio a pandemia mesmo, a taxa fixa estava lá em 2%, né? Quando veio em março, lá estava muito baixa, né? Os bancos estavam remunerando muito pouco o capital. Sim. E o ramo da construção civil teve uma alavancagem absurda de demanda, né? Por quê? Porque juro baixo incentiva a construção civil. Né? Incentivou. Então deu todo um cenário ali na pandemia, com a pandemia, a estímulo ao desenvolvimento econômico, recurso, juro baixo, para acelerar uma recuperação. Né? Então o que aconteceu? Juro baixo, construção civil em alta. Né? Ô Luiz, tem algumas perguntas aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer de bate-pronto. Tem muitos nós já conversamos a respeito, mas vamos fazer uma recapitulação aqui. Esse aqui é interessante. Muitas das perguntas vêm dos próprios... Né, a gente põe um dia antes uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Aí alguns já fazem lá as perguntas. Então quem nos acompanha já sabe que um dia antes tem lá a caixinha e eles vão lá, fazem as perguntas. Outras perguntas aqui a gente elabora a fins de até recapitular o nosso tema. Tá? Aqui tem algumas que já tinham sido respondidas, mas qual é mais rápido para liberar crédito, fundo ou banco? Fundo. Bancos oferecem as melhores taxas de juros do que fundo de investimento? Normalmente sim. Depende da operação. Depende da operação. Depende da... literalmente, André, ali entra uma questão de novo. O dinheiro, ele é precificado pelo risco e pelo tempo. Então dizer, os bancos, depende da operação. Vai ter uma operação que o banco vai travar numa garantia real. Risco baixo, custo baixo. Entende? Mas se eu chegar e colocar assim, ó, eu tenho o banco exatamente pegando a mesma garantia no mesmo tempo, e eu tenho um fundo pegando a mesma garantia no mesmo tempo, diz que o custo vai ser igual? Provavelmente nós vamos ter muito parecido. Vai ser parecido. Por quê? Porque é o mesmo recurso, mesma matéria-prima base, numa mesma regra de precificação. Só que o funding do banco é um pouco mais barato. Sim. Aí essa é a vantagem deles, vamos dizer assim. Exato. Se Ali eles a margem quiserem ganhar deles. um pouquinho, entendi. Perfeito. Fundos oferecem personalização de crédito para incorporadora? Sim. Eu acho que essa pergunta aqui é um exemplo de personalização, assim. Por exemplo, vamos pegar a construtora. Ela demanda de um determinado volume de recurso. Ela tem sua carteira de recebível. A personalização é dela mesma, porque ela vai tomar o recurso à medida que ela precisa, do jeito que ela precisa. Porque o fundo vai fazer o quê? O limite da construtora, vamos dizer lá, um limite baixo, 5 milhões, tá? Vai cair 5 milhões na conta da construtora de uma hora para outra? Não. Ela sabe que ela tem um fundo que disponibilizou para ela um limite de 5 milhões, mas ela vai tomar esse recurso à medida que ela precisa para equalizar seu fluxo de caixa. Porque nem faz sentido, e a gente sempre tenta orientar isso para o empresário, por que você vai pegar esse recurso hoje se você precisa dele amanhã? Sim. O dinheiro está no tempo, ele é precificado pelo risco e pelo tempo. Então pegue amanhã, porque a operação é rápida.
A operação tem que Quanto ser liberada menor tempo, mais barato vai ser. mais barato não vai ser. E daí pense o seguinte, eu vou pegar um exemplo, tá? Um exemplo de vários, mas eu vou pegar um que eu gosto de puxar. A construtora precisava pagar hoje, dia 30 de setembro, a folha de pagamento. No seu quadro de funcionários da obra, tá? Ela não tem o recurso. Mas vence hoje o título do cliente dela. Quando que vai entrar esse recurso na conta da construtora? Normalmente D+1. Esse recurso vai estar disponível amanhã. Só que ela tem que pagar hoje a folha. Correto? Ela vai fazer uma operação de um dia, André. Quanto vai custar um dia? Nada. Mas quanto vai impactar a construtora se ela não pagar essa folha? Nossa. Muito, muito. Entende? Então, assim, ó, é sempre essa análise que tem que ser feita. Bom, se eu tenho 5 milhões aqui de limite, eu tenho um volume de recebível bastante grande, e eu vou para uma negociação com o fornecedor, tá? Tu sabe que a negociação com o fornecedor à vista é uma coisa, a prazo é outra. Se o desconto que eu tenho for maior do que o custo do meu dinheiro dessa operação, eu vou pegar esse dinheiro no tempo e vou comprar do meu fornecedor à vista. Quanto que eu tenho de oportunidade de ganho nessa operação? André, é trabalhar dinheiro, trabalhar matéria-prima. Assim como eu construo um empreendimento, eu compro ferro, concreto, mão de obra, coloco o meu preço de venda e vendo, o dinheiro é a mesma coisa. Eu capto ele a um valor e vendo por outro. Eu vou captar ele numa operação a uma taxa de 1,8, sei lá, alguma coisa assim, mas eu ganho um desconto de 5% do meu fornecedor. Por que que eu não vou fazer? Não faz sentido. Entende que é só um cálculo. Claro, é só eu me planejar. Exato. Fazer algo planejado. É só eu saber, André, que eu tenho essa carta na manga e eu só vou puxar ela quando tiver uma oportunidade de ganho. E desde que esse ganho seja superior ao meu custo. Ou você vai construir um apartamento para vender pelo preço de custo? Não. Tu vai vender com uma margem. A mesma coisa com o dinheiro. Eu vou captar a um custo e eu vou ganhar outro. Em que momento tu vê que o risco tá alto demais? Quando está concentrado. Quando tem algumas concentrações no A sacado. concentração é risco. A concentração é risco. Mesmo assim, muitas vezes a concentração é num sacado muito bom. Score 1000. Ok, tá tudo certo. Porque existe as artimanhazinhas. Isso. Porque, por exemplo, eu vou lá e faço assim. Tem lá um sacado. Eu vendi um apartamento lá de, sei lá, R$1 milhão e o cara tá pagando plano safra. Um exemplo, né? O cara me paga 200 mil por ano. Aí tem lá um boleto de 200 mil reais. Aí eu vou antecipar só esse boleto. Puf, 200 mil. Aí chegou lá, um dia antes de receber esse boleto, eu faço uma antecipação de 200 mil do próximo. Aí tu vê uma estratégia, né? Vamos dizer assim. Isso é monitorado. Isso é monitorado? Sim. Porque aí tu vê que o cara assim... Que você só está aumentando a bola de neve. O cara tá pagando... Praticamente o cara tá pagando o boleto do cara. Ele está pegando o recurso do fundo para liquidar o próprio recurso do fundo. Isso. E daí vira uma bola de neve. Né? Então isso é monitorado. Sim, isso é monitorado. Isso é monitorado. Porque isso... E daí é um momento que a gente precisa se aproximar do empresário e até entender o que está acontecendo. Né? O que está acontecendo dentro da empresa que talvez ele não esteja precificando, talvez ele esteja com um problema mais sistêmico, talvez ele precise da indicação de uma consultoria financeira. E que muitas vezes a gente faz isso, André. A gente percebe, o empresário tem uma oportunidade interessante, o segmento dele é bom, a margem dele é interessante, mas ele está com um problema sistêmico. Meu amigo, vem cá, André, eu tenho um meu amigo aqui que é consultor na área financeira, ele pode te ajudar aí? Né? A gente indica o consultor para ir lá ajudar ele. Porque eu vou dizer assim, um dia eu tava no banco, e aí faz muitos anos, assim, e eu tava na área de recuperação de crédito. Bem, sei lá, eu tinha uns 2 anos de banco, mais ou menos. E aí tinha um cliente que tinha dado PDD lá na operação de desconto, de cheque. Aí eu fui pegar os cheques que estavam lá para protestar.
por incrível que pareça, aí entra na linha que tu falou de o quão olhar para a operação, né? Tinha cheque dele mesmo descontado. Ele fez cheque dele lá do Itaú por um prazo de, sei lá, 2, 3 meses para frente, foi no Bradesco e descontou o próprio cheque e passou ainda. E o banco emprestou e ficou com aquele cheque ali. Aí eu olhava para aquilo e pensei assim, não pode. Não acredito que isso passou na controladoria. Eu não acredito que isso passou. E aí talvez entra nessa linha do o quão eu me torno, né, especialista naquilo. Numa operação. E eu começo a fazer essas leituras. Porque precisa fazer leitura. É risco. O mercado de dinheiro é o mercado onde, cara, infelizmente no mundo em que nós vivemos, é o mercado onde mais existe golpe, porque os golpes é feito por uma única finalidade. Para buscar essa matéria-prima base. Buscar essa matéria-prima base. Se eu vejo uma oportunidade de alguém que quer me dar essa matéria-prima, me dar, aspas, né? Me dá essa matéria-prima, o cara tá me ofertando essa matéria-prima. E eu, de uma forma, utilizando uma inteligência pro mal, vamos dizer assim, eu vou lá e formato, quase que eu desenvolvo uma operação inteira para simplesmente tomar esse recurso e tomar de uma forma legalizada, vamos dizer assim, né? Aspas, legalizada, porque eu digo, eu estou fazendo uma operação legal, uma operação financeira, simulada, né? Só que eu não tô... É um roubo, mas não é caracterizado como tal. Não sei, né, como que... Teria que buscar para dizer assim, não, o cara caracterizou isso realmente foi tudo fake, né? Mas existe, tem que ficar de olho. Por isso que o fundo, ele sempre vai trabalhar com vários níveis, camadas de risco, né? São pelo menos 8 filtros de risco que a operação vai passar. Desde filtro do cedente, dos sócios, da empresa, dos sacados, da operação. São 8 filtros de risco que precisam passar. Então, por que isso? Porque essa matéria-prima é extremamente desejada, correto? Existe uma demanda gigantesca por ela. Então, existe tudo que é tipo de criatividade para acessar ela, né? Então, se não tivermos filtros de risco, que, por exemplo, pegaria essa situação ali, onde é que ele está descontando o seu próprio cheque, se não tiver os filtros de risco, passaria. Por isso que a gente precisa ter uma estrutura toda montada para um único produto, André. Que é essa operação de securitização. Por isso que eu digo, quem consegue ser mais eficiente nesses filtros de risco? O banco, que tem 100 produtos para cuidar, ou o fundo que tem um e precisa cuidar desse sexto como a vida dele. Sim. Eu lembro, o banco também, ele já tinha algo que monitorava quando ele mesmo pagava o boleto. O cliente pagava o próprio boleto. Nós também monitoramos. E aí ele diz, opa, já ligava um sinal assim. Sim, porque já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta. Aqui, ó. Que garantias que fundos exigem comparado com os bancos? Normalmente, André, o que é exigido? O direito creditório, né? Isso é o de praxe. O direito creditório é a garantia. Mas para mim fazer esse limitezão assim. Tá, eu quero fazer um limite que tenha lá 10 milhões disponível para mim, para quando eu precisar. Tá. Aí eu tenho desses 10 milhões, eu sei que eu vou precisar estar pulverizado, eu sei que eu não vou poder, mais de 500 mil por cedente, por sacado, quer dizer, mais de 500 mil por sacado, sei lá, eu tenho lá as minhas regras. Mas como é que eu faço para mim ter esse limite de 10 milhões? Primeiro vai passar pela análise cadastral do cedente, da construtora. Aí vai balanço, vai tudo. Balanço, vai carteira de recebível, Igual vai banco. histórico de obra, histórico de entrega. Tudo é investigado, tá, André? Tudo. E daí, beleza, 10 milhões de limite. 10 milhões para quanto? Quanto que ele tem de recebível na carteira? Ele tem 100 milhões? Ele tem 50? Ou ele tem 10?
Ah, tá, entendi. Não tem como liberar 10 se ele tem 10. A conta não fecha, entende? Então isso sempre vai estar atrelado à capacidade de recompra da construtora. Ou seja, nunca mais do que a capacidade de recompra dela. Então, por Ou exemplo, seja, é ela que define o seu próprio limite, pela capacidade dela. Né? Se ela for grande, ela vai ter um limite maior, porque ela tem uma capacidade de recompra maior. Se ela for pequena, ela vai ter uma capacidade de recompra menor, ou seja, um limite menor. E aí, se o meu número não é muito bom e tal, mas eu tenho bastante recebível, eu ponho lá um bem em garantia. Perfeito. Eu tenho... Me liberou na análise da minha construtora, liberou um limite de 1 milhão. Tá, mas Luiz, eu precisaria um pouquinho mais. Para mim, fechar esse fluxo aqui, equalizar esse fluxo, eu precisaria pelo menos uns 5 milhões, tá? Ok, André, perfeito. Você tem liberado um limite orgânico aqui no recebível, o limite no recebível, O recebível de 1 milhão. mais o né? teu avalzinho. No recebível, mais aval dos sócios de 1 milhão. Mas você quer 5. Vamos colocar uma garantia real aqui para nós elevar esse teu limite para 5? Aí vai precisar uma garantia real para transcender o limite dele. Ou seja, o André tem um limite de 1 milhão. Para ele chegar em 5, ele vai ter que trazer outras formas de mitigar risco. Que daí seria uma garantia real. Que fica atrelado ao contrato. Entendi. Aí é uma forma de eu aumentar o meu potinho. Exato, aumentar o teu limite e mitigar risco para o fundo. Como que tu enxerga a política afetando nesses financiamentos? Na verdade, vamos lá. Quando a gente fala de uma taxa Selic, é o custo do dinheiro. Que deu uma subidinha. Exato. Por quê? Porque a taxa Selic é a precificação do dinheiro. Ou seja, existe uma demanda maior, o gasto público aumentou, e começou a gerar inflação, subiu a taxa Selic para equilibrar. Né? Sempre que a taxa Selic subir, o custo do dinheiro vai subir. A taxa Selic baixando, o custo do dinheiro baixa. Então, vamos dizer, a política, a estratégia política, o governo, ele tem uma intervenção direta, porque é ele que define o gasto do governo. Ou seja, se ele gasta mais, demanda de mais recurso, sobe a inflação, taxa Selic sobe para equilibrar isso de novo. Então ele tem uma ligação direta ao custo do dinheiro. Né? Logo, vai interferir na precificação dos bancos e dos fundos. E como é que tu enxerga aí o nosso mercado pro próximo ano? Assim? Mercado econômico, geral. Vamos lá, André. Eu vou falar em termos de fundo. Tá? É uma matéria-prima que todo mundo precisa. E só haverá desenvolvimento econômico se tiver recurso, matéria-prima, base em abundância. Então eu vejo um mercado extremamente interessante para esse segmento. Tá? Ou seja, é cada vez mais dinheiro entrando na mão dos fundos que são disponibilizados para empreendedores, para desenvolverem suas atividades. Né? Então nós vamos ver assim, o simples fato dessa alteração na legislação, tirando essas travas de captação, injetando mais dinheiro nos fundos para que os fundos coloquem esse dinheiro nas empresas, é um cenário muito positivo. Ou seja, nós vamos ter mais disponibilidade de matéria-prima base. Com mais disponibilidade de matéria-prima base, mais desenvolvimento, mais geração de emprego, mais produção. E mais um monte de coisa. Mas Luiz, tá, ok. Mas eu quero saber politicamente e tal. Prefiro não comentar, porque a gente cuida tanto do cestinho daquele de cuidar da operação, que a gente olha o cenário econômico, a gente acompanha taxas de juros, acompanha movimentos de mercado, mas acaba deixando o cenário político um pouquinho de lado. As ideologias. E as ideologias ficam de lado, porque se a gente entrar em ideologia, eu tiro o olho do que eu preciso cuidar. Ainda mais diante de um setor de operações. Então eu preciso cuidar do cestinho, vamos assim dizer. Agora, como um analista de crédito, o que tu daria de conselho para aquele cara que está comprando um apartamento de uma incorporadora, que tu diria assim, foge de um cara assim.
Tipo, o risco. André, deixa eu entender a tua pergunta. Tu tá se referindo à pessoa que está comprando o imóvel. O cara tá comprando imóvel. Tá, o cara, perfeito. ele não consegue analisar crédito, Perfeito, porque ele tá só comprando imóvel. perfeito. O crédito analisado é meio que assim. Se o cara tem um histórico de obra, Isso. e se o corretor diz que vale, sabe? Não, vai, que o cara é bom. Mas nós, que estamos nas entranhas, ou conhecemos as entranhas de muitas incorporadoras, porque quantas incorporadoras tu já negou crédito? Muitas. Muitas. Tu pensa, o banco negou crédito, o fundo negou crédito, mas mesmo assim esse cara vende. Que conselho que tu dá para essas pessoas? Olha o histórico. Olha o histórico. Conversa com o empreendedor. Vê se ele está envolvido na sua atividade. O quanto ele está envolvido na atividade da empresa. André, uma empresa não se constrói do nada. É do esforço. Então vê o quanto aquele empresário está envolvido na sua operação. O quanto ele conhece a sua operação. Olha para o histórico dele. Não só o histórico de obras entregues, mas olha o histórico da vida dele. Né? Isso diz muita coisa. É o que nós fizemos também quando a gente vai avaliar crédito. André, quanto tempo tu está no teu segmento? Como é que tu chegou nisso? Por que tu chegou? Qual que é a tua experiência? O que tu já apanhou? Que estrada tu já passou? Nós temos que avaliar. Isso é o histórico. E muitas vezes ele está nas entrelinhas. Então, como construtor, diria para um cliente de um imóvel da construção civil, olha para o histórico da empresa. Olha para os donos da empresa. Quem são eles? O que eles fazem? Onde é que eles estão? Eles estão viajando ou estão cuidando do seu negócio? Né? E assim, pode cuidar isso, porque isso traz muita segurança. E uma empresa, ela não é diferente do seu dono. Ela é sempre um reflexo do seu dono. Então vai para o dono. Vai entender o histórico do dono. De onde é que ele veio? O que ele fez? Como é que é ele? Qual que é o grau de integridade dele? Porque se ele tiver um mínimo de integridade, a empresa também vai ser íntegra. Então pode confiar um pouquinho mais. Mas vai para o histórico. Assim como qualquer coisa na vida. Eu digo porque para mim foi um choque de realidade. Assim, quando eu vim para o mercado imobiliário, o quão raso é o filtro de crédito que o mercado possui na hora de avalizar um incorporador, por exemplo, ou um construtor. Ia lá, eu analisava o cara, analisava balanço, analisava, né, o histórico, o IR, analisava tudo. E não tinha coragem de emprestar R$1 milhão. Sendo que eu sei que esse R$1 milhão não ia fazer nem falta para o banco. Nem falta. Mas o banco mesmo assim dizia não. É aquela coisa que falou, mesmo, né, sendo meio generalista, mesmo não cuidando, não olhando tanto, ele vai lá e não. Aí o próprio fundo, por exemplo, que a gente falou, já negou, vai lá e diz não. Mas o cliente vai lá e põe todo o seu dinheirinho, todas as suas economias, tudo, para dar crédito, porque vai receber o produto daqui 3, 4, 5 anos. Se não mais. Se não mais, né? Dá crédito. Assina um contrato que deve. Assina um contrato corrigido. Que deve. Corrigido, é. E eu fiquei impressionado com isso no mercado. E eu venho trabalhando, ou meio que batalhando junto aí com o mercado numa linha de profissionalizar e aumentar esse senso crítico, né? De entender que, cara, vá ou aplique o seu dinheiro onde instituições especializadas também aplicam. Isso porque mesmo. Essas instituições especializadas analisaram. Já validaram. Deram crédito a ela. Com a sua expertise. Eles analisaram o balanço, eles analisaram os recebíveis, eles analisaram o histórico, eles analisaram as pessoas físicas em si que estão por trás do negócio. Eles fizeram essa análise. Se eles fizeram essa análise por ti, aí tu vai lá e põe o seu dinheiro. Nenhum fundo, nenhum banco quer perder dinheiro. Eles não querem perder. E o
o comprador também não quer perder o seu único dinheirinho. Então, por que coloca onde ninguém analisou, coloca onde ninguém, sabe, não tá atuando com ninguém? Ninguém colocou, ninguém acreditou. Ninguém Só acreditou, só ele. Faz total sentido. Sendo que, literalmente, é tudo que a pessoa tem. Se ela tá pulverizada, tem um monte de imóvel, tem não sei o quê, e essa construtora aqui tá vendendo o produto mais barato do mercado, e eu quero arriscar, porque é um risco-retorno, vale a pena um risco e tal, vai. Não que eu indique aí, mas... né? Pelo menos tu tá... não, isso aqui não vai mudar. Mas o que eu enxergo é muitos que vão lá, vão comprar um imóvel da vida. Então eu indico muito, assim, ó, verifica se a incorporadora tem uma instituição credenciada com essa estrutura de análise. Até mesmo ir para um balanço, talvez até um balanço auditado, seria melhor ainda. Sim. Pô, se tiver um balanço auditado, melhor ainda. Só que aí a gente vai filtrando demais, né? Vai filtrando, aí balanço auditado, empresa de governança independente, ou um banco ou um fundo por trás que dê respaldo para a operação. Mas façam isso. Né? Façam, analisam assim. André, deixa eu pegar esse gancho e aproveitar. Faz total sentido o que tu está dizendo. Daí eu te pergunto o seguinte. Se você for comprar de uma construtora, uma unidade imobiliária, e ela tem por trás dela um fundo que garante o recurso no caixa dela, a equalização do caixa, isso vai te deixar mais seguro ou mais inseguro? Mais seguro. Porque é exatamente isso que você acabou de dizer. O fundo já fez toda a análise que uma pessoa não vai ter a capacidade de fazer. Os bancos já fizeram toda a análise de todo um histórico de muitos anos de mercado e experiência. Então, é mais fácil confiar em quem não tem histórico ou não tem nenhuma instituição lá dentro, ou numa construtora que já tem fundo lá dentro, que já acreditaram nela, que tem operações com os bancos, que também já acreditaram. Então, por que eu coloco isso? Porque muitas vezes você tem a visão, não, a construtora está operando com fundo. Tem problema. Não. A construtora só entendeu como ganhar dinheiro e como ela trabalhar com o recurso financeiro. Porque ela entendeu que se ela tiver o recurso que garanta a equalização do caixa dela, ela não precisa sair liquidando o produto. Ela não precisa sair fazendo qualquer negócio. Pelo contrário, ela usa da sua própria carteira para negociar melhor com os seus fornecedores, comprar à vista. Ela pode segurar suas unidades que estão em construção esperando um preço melhor de venda também. A própria valorização. Então a construtora começa a entender como jogar um jogo um pouquinho mais profissional e trabalhar com uma matéria-prima base que é dinheiro. Ou seja, como é que eu jogo esse jogo? Quanto me custa, quanto eu consigo ganhar em cima? Aí o empresário mudou de nível. Aí ele começou a jogar um outro jogo. Mas não é muito difícil a gente entender assim, não, esse cara ele pega fundo porque ele entendeu do jogo. Ou esse cara ele pega fundo porque ele não tem dinheiro para amanhã. Tá vendendo o almoço para comer a janta. Como é que a gente consegue decifrar isso? Vamos lá. Seu fundo. Porque o fundo, como ele está num curto prazo, ele pode simplesmente entender e sair. Sim. Um banco é um pouco mais difícil, porque o banco está atrelado na obra inteira, lá nos 4, 5 anos de obra. Porque é uma operação para a obra em si, 5 anos de operação, só vai receber lá no final, bullet e tal. Ele está num todo. Só que o fundo, ele está ali num prazo de meses. Deu um BO, saiu fora. Como é que eu consigo? Pensa o seguinte, André. Lembra que eu falei que para nós entrar dentro de uma empresa e operar com essa empresa, a gente vai investigar toda a vida da empresa, toda a trajetória dela, de todos os sócios e todo o histórico da vida deles. Tá? E quando nós achar que é pertinente, a gente vai alocar recurso. Né? Claro que limitado à capacidade de recompra da empresa. Mas nós não vamos alocar recursos se a gente entender que aquela empresa não tem condições de seguir suas operações. Né? Então, a simples análise
E a simples ato de nós colocar recurso do fundo, pensa o seguinte, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o recurso a mercado e colocando na mão do André, que é incorporador. É porque o André tem alguma coisa. E que a gente tem um mínimo de segurança que o André vai honrar com isso. Então, se o André tem um mínimo de segurança para honrar com esse compromisso, será que o André também não tem o compromisso de entregar o seu empreendimento? Vai ter, André. Vai ter. Porque senão nós não estaríamos colocando dinheiro na tua mão. Né? Por isso que eu quero dizer que se um fundo está dentro da tua empresa, no mínimo é porque você mereceu ter um fundo lá dentro. Porque se você não merecesse, você não teria. Não teria esse recurso. Não teria alguém acreditando em ti. Porque queira ou não, o fundo precisa acreditar no André. Precisa acreditar no empreendedor. Porque se o fundo não acreditar, ele não vai alocar recursos. É o que a gente estava comentando agora. É ter alguém que analisou o negócio. Né? Analisou. Chancelou. Opa, tá aqui. E aí ter a análise e literalmente assim, o senso crítico do modelo da operação, né? O quanto que é. Porque nós também podemos pensar assim, né? Vamos lá. Nós temos a SP Capital. Ela tem uma política. Mas há outros fundos que têm outras políticas. Uma política um pouco mais agressiva, que assume mais risco, ou não. Sim. Assim como os bancos, cada um tem uma política, tem uma estratégia, tem uma penetração de mercado, ou num determinado segmento, os fundos também. Por que antes eu falei, a gente é multissedente, ou multissetorial, multissedente, multissacado. Mas a gente gosta de atuar no segmento da construção civil. Por que, André? Porque eu por 24 anos acompanho esse mercado. Então eu consigo entender um pouquinho para olhar para a construtora, cara, isso aqui vai dar certo. Não, isso aqui é um risco que eu não quero estar junto. Então a gente tem um mínimo de discernimento, de experiência no segmento para saber se dá ou não dá. Se eu não tivesse essa bagagem, André, eu não sei se eu me arriscaria a investir no segmento da construção civil ou alocar recurso no mercado da construção civil, porque eu não conheço. Né? E isso também, André, puxando um pouquinho, antes de eu chegar a estar à frente da gestão de operações de um fundo, até hoje, eu ainda presto consultoria. Então, eu atuei em diversos segmentos, multissetorial. Então, normalmente, quando chega uma empresa de determinado segmento, eu digo, esse segmento é assim. Observe isso, observe aquilo. Isso aqui vai funcionar assim, funciona assado. Isso aqui é o calcanhar daquilo, você tem que olhar aquele outro detalhe lá. Por quê? Porque eu passei um pouquinho por vários setores. Então, isso me dá um pouquinho mais de bagagem para estar à frente. Isso não quer dizer, tá, Luiz, então toda análise depende de ti? Não. Existe toda uma estruturação. Eu entro numa etapa onde é que eu dou a minha opinião sobre aquela determinada empresa, aquele segmento e aquele cenário e aquele histórico. Mas toda uma equipe estruturou todas as análises. Como tu falou, quando tu analisa os setores e as suas particularidades, tu consegue literalmente saber onde vai avançar, onde não vai avançar, ou o que vai fazer, o que não vai fazer, né? E aí tu começa a fazer leituras, né? É a mesma coisa assim, vou cobrar muitos juros de um supermercado, onde a margem dele é minúscula, né? É diferente. Onde é que ele não tem margem para precificar o custo do dinheiro. Então, tu sabe que é o início do fim, né? Começou a fazer isso, é o início do fim. Ou eu vou indo para aquelas empresas que já possuem uma margem maior e tem espaço para mim. Tem demanda e margem. E só não avançam porque falta matéria-prima base. Cara, ali eu quero alocar o recurso, porque eu sei que se eu alocar recurso ali, o empresário vai ganhar muito dinheiro. E se ele ganhar muito dinheiro, eu estou tranquilo. Porque eu sei que esse dinheiro vai voltar. Porque aí remunera os dois, né? Remunera os dois. E aí que está a grande sacada, André. Não é uma questão, eu vou brigar por taxa, por isso, por aquilo. Cara, tu tem uma atividade, ela te deixa uma margem legal, mas você não está avançando porque te falta matéria-prima base, recurso financeiro. Pega o recurso aqui, André, e vai realizar tua margem.
Mas claro que você vai precificar o teu produto, vai colocar no teu preço de venda esse custo financeiro e vai nos remunerar. Mas isso vai sair do teu bolso, André? Não, porque você já precificou, assim como tu já precificou todo o custo desse teu produto. É uma virada de chave quando a gente entende que dinheiro precisa ser precificado. Esse custo financeiro, esse recurso financeiro precisa ser precificado. Aí está tudo certo. Aí tira as travas da empresa. Porque dela não depende mais de banco, não depende mais de qualquer outra operação. Ela, dentro dela mesma, ela cria a sua estrutura financeira. Luiz, estamos aí 10h10 da noite, 10h11, tá? Nossa, Estamos passou aqui rápido. 22h11, tá? Quero agradecer aí a todos que, né, participaram, estão aqui, alguns já estão aqui participando no nosso chat, né? Primeiro, iniciamos às 8 horas, né? Para não dizer, nós fomos pontuais, né? Nós estávamos aqui. Tivemos aqui um problema técnico. Depois iniciamos novamente o nosso bate-papo. Foi muito rico, tá? Eu acho que fez total sentido para tirar muitas dúvidas de como que funcionam as operações em si. Entender que, principalmente para o ramo imobiliário, os bancos, eles são mais travados mesmo, são aquelas operações mais navio, né? É um navio, onde eu tenho pouca flexibilidade, tenho pouco movimento, é um naviozão, assim. A gente chama de transatlânticos. Um transatlântico, é. E o fundo não. O fundo nós já notamos que é algo, né? É um iate, né? Não vamos falar que é uma lanchinha, não, é um iate em que eu tenho mais flexibilidade, eu personalizo mais, eu consigo analisar uma demanda mais de curto e médio prazo, né? É algo que mais fácil de se movimentar. Tem mais personalizável. Mais personalizável, Tem as suas burocracias também, tem as suas análises de crédito também, mas ele, por ter uma análise, né, ou algo um pouco mais de curto prazo, é que nem falou, é risco e prazo, né? Risco e tempo. Como é um tempo um pouco mais curto, já melhora a própria análise e o risco é mitigado frente a contratos, frente a pulverizações. Luiz, últimas palavras para nós encerrarmos o nosso episódio, tá? Para quem está nos escutando até agora, depois vai ficar no YouTube, vai ficar gravado, depois fica no Spotify, depois vai os cortes para o Instagram e assim vai. Mas últimas palavras para quem está nos acompanhando aí. André, a vida toda eu estudei e trabalhei para ajudar empreendedores. Como contador, eu tenho uma empresa chamada Proempreendedor que tem como ideologia ajudar empreendedores a alcançarem o sucesso. E dentro da SP Capital, fundo de investimento, nós temos como ideologia, missão, fomentar empreendedores para o desenvolvimento. Ou seja, a gente entende e tem como missão e entende que se colocar dinheiro na mão do empreendedor, ele vai comprar matéria-prima, ele vai contratar mão de obra, ele vai produzir, vai vender, vai produzir de novo, vai vender e vai gerar desenvolvimento. E vai pagar a conta. Né? Vai pagar os impostos e vai fazer com que a economia funcione e que uma nação prospere. Então, quando a gente faz esse tipo de operação, é sempre pensando em fomentar a alavanca, fomentar o empreendedor. É colocar o dinheiro na mão dele, porque ele tem um poder de multiplicação. Né? E é essa a nossa missão, a nossa ideologia. Por isso que a gente faz o que faz. E por isso que eu tenho isso como propósito também. Olha, depois dessas últimas palavras, eu acho que o nosso objetivo até do podcast, que é o Pisando Fundo, o nome, né? Ele vem eu sou fã de Fórmula 1, gosto de automobilismo e a gente faz a analogia de realmente acelerar os resultados, de fazer os empreendedores, aquelas pessoas que nos ouvem, a realmente entender, fazer uma leitura diferente, pensar fora da caixa e acelerar o resultado. E o que tu trouxe aqui para nós é um acelerador, né? É uma metodologia de que eu posso acelerar analisando as possibilidades, né? Fazendo com que
eu dê mais condições muitas vezes para os meus clientes, aumentando as minhas vendas, aumentando as minhas margens, porque se eu gero demanda, eu gero preço, né? Isso. Diante de eu sei que eu tenho um parceiro ou um player ali que vai ajustar o meu fluxo de caixa se necessário. Vai garantir, né? Essa equalização. Vai garantir essa equalização. Luiz, muito obrigado, tá? Pela tua presença aqui. Muito obrigado pelo teu conhecimento riquíssimo, tá? E quem nos acompanhou, tá? Compartilhe, pode curtir aqui o nosso vídeo. Se inscreva-se no canal, tá? Porque o se inscrever vocês recebem as notificações dos próximos episódios, tá? Então são episódios, a gente faz isso de uma forma gratuita. Gratuita literalmente. Nós não temos patrocinadores, nós não temos apoiadores, nós não temos nada financeiro, nada, zero. Isso aqui é feito exclusivamente para compartilhar conhecimento. Exclusivamente para compartilhar. Por um propósito. Por um propósito. Então, nos ajudem, né? Nos ajudem a estender esse propósito, ajudar mais pessoas, porque o objetivo é esse. É fazer as pessoas ganharem mais dinheiro, tá? Com os seus negócios. E tu ajudou muito hoje, né, a pessoas que muitas vezes não tinham acesso a esse conhecimento. Muitos não têm acesso a esse conhecimento, tá? Muito obrigado, tá? E vamos encerrando aí, 10 horas e 17 minutos, tá? Tenham todos uma excelente semana, um excelente finzinho de mês, tá? E um excelente mês de outubro. Quem bateu a meta, bateu, né? Agora não bate mais. 10 horas do dia 30, não bate mais, tá? Abraço a todos. Abraço, André. Boa noite.